E agora a gente vai continuar repercutindo tudo que está ocorrendo aqui em Brasília com o professor cientista político da Unicamp, Wagner Romão. Olá, Romão, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. Olha, a gente pode até começar, Romão, por essa cena que a gente acabou de ver, o Paulo Pimenta, o Vadir Damus que já foi presidente da OAB, roubo de munição, roubo de armas e tudo mais que está acontecendo. Realmente, como você está recebendo todas essas informações, qual a análise que você está fazendo? Bastante preocupante? Ou você acha que a gente está conseguindo, o governo Lula está conseguindo manter o controle da situação com as providências que já foram tomadas? Então, Marilu, acho que como cidadão é muita revolta, né? Acho que esse é o primeiro sentimento, mas eu acho que a gente passou ali por um momento muito importante, que foi exatamente ali no final da tarde, já por volta das 18 horas, em que houve um posicionamento incisivo do ministro da Justiça e do presidente Lula. Eu acho que a fala do presidente Lula em Araraquara e o decreto de intervenção na segurança pública num primeiro momento, não é? Na segurança pública do DF, do governo do DF, foi muito importante, e isso recolocou o país, né, e sobretudo aquela área ali da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes e Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o edifício do STF, devolveu às forças de segurança, né, ou pelo menos ao comando, devolveu um comando às forças de segurança, não é? Quer dizer, o que nós estávamos vendo ao longo desses últimos dias, né, tudo que antecedeu essa ocorrência lamentável, inédita ontem, né, ela mostrou que havia ali no sistema de segurança, que é obrigação do governo do Distrito Federal promover, havia ali uma displicência, para a gente ser generoso, né? E havia ali um conluio, realmente, com os golpistas que estavam instalados em frente ao quartel-general do Exército e que estavam vindo para Brasília, né? Isso já estava sendo dito e já estava sendo sondado, né, por pessoas que, inclusive, não fazem parte do sistema de segurança, né? Então, o que aconteceu ontem foi, realmente é muito difícil da gente imaginar que as forças de segurança não sabiam do que estava acontecendo, do que estava previsto, e a gente acompanhou também, né, em imagens, os próprios policiais da Polícia Militar do Distrito Federal confraternizando, né, com aqueles golpistas, aqueles terroristas que estavam fazendo aquilo nos prédios públicos em Brasília. Então, acho que... pode falar, Marilu, acho que você quer... Não, pode. Gostaria de ponderar, mas você... Eu acho que... Sim. Só reforçar, eu acho que a fala do presidente Lula em Araraquara, em cadeia nacional, né, enfim, disseminada por todas as redes, foi muito importante, porque reposicionou as forças de segurança a partir de um comando que é um comando coerente com a segurança do Distrito Federal e dos prédios públicos e dos próprios poderes, né? Porque acho que a partir dali os prédios puderam ser evacuados, eles foram dispersados, aqueles manifestantes foram dispersados, e se iniciou aí um processo de retomada da segurança em mãos amparadas pela democracia, amparadas pela Constituição, né? Então, acho que é isso que está acontecendo. Ontem houve um acontecimento também preocupante, nós vamos ter que ver o desdobrar disso nas próximas horas, que foi quando a Polícia Militar do DF, né, já sob o comando do interventor Ricardo Capelli, que sobe ali a avenida da Esplanada dos Ministérios em direção ao Memorial JK, né? À esquerda, o Memorial JK, à direita, a entrada para o quartel-general do Exército. E o Exército posiciona ali 2 blindados, posiciona
tropas ali e impede, na prática, que a polícia militar pudesse continuar a varredura que estava fazendo. Acho que esse momento é um momento de muita tensão e me parece, segundo as informações que a gente tem e próprio Twitter do Ricardo Capelli, que houve ali uma negociação e que que hoje de manhã, né, deve haver essa desocupação daquela área, que é uma área de segurança nacional, né? E, portanto, o Exército tem obrigação de torná-la limpa, né? E de dar à PM e aos órgãos de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a ficha de todo mundo que está ali praticando atos golpistas. Eles não estão ali exercendo a sua liberdade de expressão. Não, eles estão contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, contra o resultado legítimo das urnas, e isso é crime. Então, acho que é dessa forma que tem que ser tratados, Marilu. Eu estou vendo, acho que as pessoas podem perceber, e você também, eu estou toda hora vendo aqui imagens, né, na televisão, justamente porque, enfim, para poder atualizar as informações. Estou vendo que o acampamento no Distrito Federal já está sendo desocupado, tem a presença, né, de policiais militares agora sob outro comando, Ótimo. Evidentemente, exato, e pelo menos até o momento está ocorrendo essa desocupação. O que eu acho também, até eu vi uma observação do Luiz Nassif, que eu quero até repercutir contigo, ele falou assim, na realidade, ontem, né, o que deveria ser feito, na opinião aqui do nosso querido Luiz Nassif, jornalista, não é só desocupar, é tentar cercar e prender. Né? Esse foi um comentário. Quer dizer, não adianta só desocupar. Estou vendo eles saindo com mochilinha, tranquilos, né? Em fila indiana, saindo, indo embora. E aí? Essas pessoas não serão autuadas, não serão presas em flagrante? Elas estavam ali. Como é que você está vendo isso? A calmaria, né, dessa desocupação também e não prender, né, também essas pessoas. Como é que você analisa isso, hein, Romão? Então, Marilu, eu penso o seguinte, né? Eu acho que, pelo que eu sei, já há uma... Como é que você pega essas pessoas, né? Primeiro pelos ônibus, né? Sobretudo essas que foram a Brasília nos últimos dias, né? Exatamente com essa informação de que haveria esse assédio, né, aos palácios, esse assédio aos poderes. Os ônibus, então é muito importante e isso já está sendo feito, me parece, pelas polícias, e os hotéis, né? Os hotéis, as informações que a gente teve de pessoas que estão em Brasília é que os hotéis estavam lotados de bolsonaristas, né? Pessoas com as camisas da seleção brasileira circulando livremente. Essas pessoas tiveram que fazer a sua ficha para entrar no hotel, e são informações muito importantes que têm que ser obtidas pelos poderes, né, enfim, da segurança pública agora, da intervenção, e mesmo a Polícia Federal. Eu acho que sim, né, eu acho que a tua pergunta a respeito de quem está ali em frente ao QG, essas pessoas deveriam ser fichadas, deveriam ser, ao menos ter a sua ficha colocada na polícia e serem informadas que poderão prestar informações, né? E, claro, também eu acho que há a possibilidade de que elas fossem presas preventivamente, né? Uma vez que o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu ontem, é uma antessala de um golpe de Estado, né? Então, eu acho que esse é o encaminhamento. Agora, eu queria destacar, Marilu, como é importante, como será importante essa desocupação em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Essa é a senha para que todas as outras áreas que estão sendo ocupadas em frente aos quartéis, aos tiros de guerra, enfim, a todas as outras áreas que estão sendo ocupadas em frente às áreas das Forças Armadas, sejam também desocupadas hoje, né? Porque não há mais possibilidade que a gente possa aceitar e que a sociedade brasileira possa aceitar isso como uma mera exercício da liberdade de expressão. Não se trata disso, né? A gente já viu que esses lugares são covis de golpistas e que eles têm que ser limpos, né? Essas ocupações. E acho que a quantidade de material que existe nas redes sociais, né, que eles próprios produziram,
isso tem que ser alvo de uma ampla investigação da Polícia Federal, para que a gente possa encontrar os culpados, encontrar as lideranças e que haja o devido processo legal de punição, de julgamento, investigação, julgamento e punição dessas pessoas. Exato. E você não acha, Wagner, que já poderia ter sido feito isso, ou seja, essa desocupação não deveria ter sido uma medida mais enérgica? Aqui eu estou falando sobre o ministro da Defesa do novo governo Lula, o José Múcio Monteiro. Como é que você avalia e também, enfim, o que esperar, né, de José Múcio Monteiro, ele que é o ministro da Defesa e aconteceu tudo isso? Então, a posição do presidente Lula foi a de fazer uma transição, quase que uma transição negociada, não é? Eu acho que o Lula ele tem uma sabedoria de perceber que é necessário, né, pelo menos essa foi a visão que eu entendo que ele teve, de que fosse feita uma transição do governo Bolsonaro, né, para o governo Lula, uma transição estabelecida de comum acordo com as forças armadas, com as lideranças, enfim, com os generais, almirantes, brigadeiros das Forças Armadas, com o Estado-Maior do Exército e o Estado-Maior das Forças Armadas. E o José Múcio é uma pessoa que estaria aí talhada para fazer essa transição de uma maneira pacífica e sem maiores percalços. O que a gente viu ontem, e acho que essa é uma decisão importante que o presidente terá que tomar, é que talvez essa não tenha sido a melhor estratégia, uma vez que a gente percebe uma leniência, né, do José Múcio com relação a tudo isso que aconteceu. Quer dizer, se a gente tivesse, desde o dia 2 de janeiro, né, um posicionamento mais firme do ministro da Defesa junto às Forças Armadas, né, uma vez que ele é um líder civil e que coordena o trabalho das Forças Armadas como tem que ser, esses acampamentos já teriam sido desbaratados e, mais do que isso, toda essa confusão, todo esse assédio, né, essa ida a Brasília, teria sido controlada também, né? Agora, eu acho que, claro que se esperava, né, acho que quem sabia e quem estava acompanhando isso pelos canais bolsonaristas via que isso poderia acontecer, mas talvez não se tinha o entendimento de que isso poderia acontecer com essa intensidade, com essa selvageria, né, do que aconteceu ontem, né? Então eu acho que também, Marilu, os fatos acabam se impondo, né, a essas lideranças. Então, acho que tanto a fala muito forte do presidente Lula ontem, como eu penso que deve ser ou deve estar sendo o posicionamento do José Múcio hoje, né, já a partir de tudo que aconteceu ontem, eu acho que a expectativa é que possa haver, sim, uma ação muito mais enérgica do que aconteceu ontem. Eu acho que é importante também que o Congresso Nacional se reúna hoje, né, ratifique as decisões que foram tomadas a partir do decreto do presidente Lula, né, o decreto da intervenção junto à segurança pública do DF. Eu acho que também o Supremo Tribunal Federal deve ratificar, né, na sessão colegiada, porque a decisão de ontem do Alexandre de Moraes foi uma decisão monocrática, então o Supremo como um todo deve ratificar essa decisão do afastamento por 90 dias do Ibanez Rocha, do governo do Distrito Federal. Então, acho que o dia de hoje é um dia muito importante para que haja uma arrumação aí dos poderes e para que quem foi leniente ontem, né, possa passar a ser enérgico hoje e que, se houver a identificação de culpa dessas pessoas, porque eu acho que esse é um ponto fundamental também, né, esses 90 dias de afastamento do Ibanez Rocha, eles vão servir também para que haja investigação sobre como ele se portou, sobre se houve prevaricação, ou seja, se ele deixou de agir, né, como um agente público, tendo informações sobre o que estava acontecendo. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante para que essas decisões que foram tomadas ontem sejam confirmadas e que comece um amplo processo de investigação sobre as culpas, né, sobre a culpabilidade
dos agentes públicos, sobretudo, né? Eu digo, Marilu, independentemente desses que foram, né, desses golpistas, terroristas que foram a Brasília, né, ali de caso pensado para fazer essa invasão dos prédios públicos, mas os agentes eleitos pelo povo, né, governadores e os seus nomeados, secretários de Segurança Pública, enfim, chefes das polícias, eles têm que ser investigados e culpabilizados, né? Então, acho que isso é fundamental e acho que hoje é um dia muito importante para que isso também ocorra, comece a acontecer. Tá. Agora, só a título de complemento, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, já disse que após os atos, né, de terrorismos de bolsonaristas em Brasília, não é mais possível aturar os acampamentos golpistas em frente aos quartéis generais do Exército. Ele disse ainda, não tem como continuar assim, vamos tomar providência, não tem mais como aturar isso. Agora, por um outro lado, né, Wagner, a gente está vendo a mobilização de centrais sindicais, de movimentos populares, de universidades, enfim, entidades em diversas áreas, né, também soltando notas de repúdio. A gente vai ter meio-dia ali no Largo São Francisco, tão simbólico, né, um ato também na Faculdade de Direito. Daqui a pouco o Campilongo vai falar sobre isso. Ontem mesmo já tinha recebido essa notícia, ele já imediatamente se prontificou a falar, daqui a pouquinho ele vai falar conosco. Também às 5 da tarde, no MASP, né, Centrais Sindicais Movimentos Populares, o João Paulo Rodrigues daqui a pouquinho deve estar aqui com a gente do MST, e quem sabe também o deputado federal Guilherme Boulos. Enfim, a sociedade está se mobilizando e rapidamente para dar essa resposta, para mostrar que aqui no Brasil é democracia sim, hein, Wagner? Exato. Só complementar aqui em Campinas, aqui no Lago do Rosário, nós faremos também um ato a partir das 5 da tarde, né? Acho que, Marilu, esse momento é um momento de afirmação da democracia, afirmação do nosso repúdio, de um repúblico coletivo, público, né? Seja de entidades, seja de cidadãos, cidadãs, seja de movimentos sociais, universidades, poder público. Já vi manifestação do Ministério Público, enfim, de todas as pessoas que repudiam tudo o que aconteceu ontem, que elas estejam nas ruas, estejam nas praças, se manifestem, se agreguem, se conversem entre si, né? Entendam que esse é um momento crucial para a história do país, que se a gente não se posicionar, que se a sociedade não se posicionar, ela pode estar sendo cúmplice, né, do que aconteceu ontem, e acho que ninguém quer ser cúmplice do que aconteceu ontem, mesmo pessoas que eventualmente tenham votado, né, no Bolsonaro, né, no candidato derrotado. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas repudia o que aconteceu ontem. Então, é muito importante que haja esse momento de congraçamento de todas as pessoas que, enfim, defendem a democracia e repudiam a violência política, que elas estejam, sim, nas ruas, estejam nas praças, estejam nas concentrações e possam se manifestar, engrossar esse caldo, que acho que é um caldo muito importante nesse momento. Eu acho, Marilu, que por mais doloroso que tenha sido o que aconteceu ontem, isso deve ter, né, o condão, isso deve ter o efeito, né, de uma maior unidade em torno do presidente eleito, em torno do governo, que, independente, né, se votou no presidente eleito, ou se não se votou no presidente eleito, ou qual é a opinião das pessoas a respeito, enfim, de detalhes, de questões específicas a respeito das ações, decisões do governo, que mais do que tudo, o repúdio ao que aconteceu ontem, a essa violência, a esse quebra-quebra, a essa depredação do patrimônio público, a esse ataque frontal aos três poderes, à República, à Constituição, que isso deve unificar as pessoas em torno desse significado maior da democracia e da convivência pacífica entre nós, brasileiros e brasileiras, né? Então, acho que é muito importante que cada pessoa que congrega, que está agregada a esses valores, a esse sentimento, esteja nas ruas hoje à tarde, ou às 12 horas aí em São Paulo, no Lago São Francisco, ou
no final da tarde, no MASP, aqui em Campinas, no Lago do Rosário. Em todas as cidades, a gente está vendo que aos poucos vão surgindo aí convocações. Então, acho que é muito importante uma forte presença das pessoas nas ruas no dia de hoje. Tá certo, Wagner. A gente agradece demais aqui a sua participação. Forte abraço para você. Lembro sim que você já me mandou ontem nessa manifestação aí de Campinas, muito bem lembrado. Então, em diversas partes do Brasil, acho que isso deve realmente ocorrer no dia de hoje, como você falou, reafirma ainda mais a democracia no Brasil. Forte abraço, viu, Romão? Tudo de bom, até uma próxima. Forte abraço, Marilu. Boa semana a todas as pessoas. Obrigada. Falamos aqui com o professor Wagner Romão, ele que é professor da Unicamp, cientista político. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.